Bom, então feita a primeira correntinha, a gente vai fazer 6 pontos baixos neste anel. Geralmente é assim que começa todo o trabalho de amigurumi. Às vezes pode ser mais, às vezes menos, mas 6 pontos baixos é uma quantidade recorrente. Como é que eu faço ponto baixo? Primeiro eu gero uma tensão aqui na linha do jeito que vocês quiserem. Eu gosto de enrolar no dedão, aqui no indicador, aliás, e seguro o anel aqui com os outros 2 dedos. Eu vou colocar a minha agulha aqui por dentro do anel, por baixo, e vou buscar uma laçada aqui, ó, na minha linha, trazendo de volta. E aí eu dou uma puxadinha aqui para ficar um pouco menos tenso. Faço mais uma laçada, trago aqui entre esses 2 pontos que estavam na agulha. Formei meu primeiro ponto baixo. Eu vou repetir isso mais 5 vezes aqui. Então, eu vou colocar lá dentro do anel, faço uma laçada buscando de volta, sempre segurando aqui o anel, né? Dou mais uma laçada. Esses 2 pontos que ficaram aqui, a laçada que eu dei, eu vou trazer por dentro deles. Pronto, mais. Vou voltando aqui, mais para repetir, né? Então, já fiz 1, 2, 3, agora eu vou pro meu quarto. Às vezes pode acontecer de quando eu trazer, eu enroscar. E aí eu tenho que voltar, né? Para não acontecer. Porque senão não vai dar flexibilidade aqui, tá? Então, eu voltei porque enroscou, aí eu dou sequência aqui. Um, dois, três, quatro, dois, quatro. Falta mais um. Quando a linha tá muito curtinha, você pode dar uma afrouxadinha puxando ela, porque essa linha que tá aqui solta, ela tem que acompanhar o anel. Quando você vai pôr a agulha aqui por dentro, é sempre considerando que tem 2 linhas aqui, ó. Porque se essa linha que tá sobrando ficar fora, não vai dar certo o seu anel. Ela sempre tem que acompanhar aqui. Então, feita a cesta. E como é que eu sei se tem 6 mesmo? Então, vamos contar. Aí, eu dou uma afrouxadinha aqui. Como é que eu conto? Contando as correntinhas que formaram aqui. Aí, eu dou uma esticadinha aqui, ó. Formaram uma... Nessa minhoquinha, tem que ter 6 correntinhas. A primeira é essa da laçada mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, agora eu vou puxar o anel. Por isso que ele é mágico, porque eu puxo aqui essa linha sobrando e ela vai juntando tudo aqui e vai formar o meu início de tudo. Então, tudo começa por aí no amigurumi, geralmente. Tirando algumas exceções de detalhes, o amigurumi sempre começa por esse anel mágico, tá? Ele vai fazer parte de todo o início aqui desse trabalho né, em geral do amigurumi e no nosso passarinho. A gente vai começar agora, feito esse anel mágico, pela asinha, tá? Então, como que eu sigo? O anel mágico é a primeira carreira. Depois vocês vão receber também uma receitinha por escrito, tá? A gente vai para a segunda carreira agora. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer já aumentos, que já é um outro ponto aí que eu tinha pedido para vocês estudarem. O aumento, ele é sempre uma quantidade multiplicada de pontos em cada ponto. Então, como é que eu sigo agora nas carreiras? Sempre fazendo pontos dentro dos buraquinhos das trancinhas lá, das correntinhas. Cada correntinha é um ponto, certo? O aumento neste caso aqui desta carreira, a gente vai pôr 2 pontos baixos dentro de cada um dos pontos anteriores.
Então, isso significa que a gente vai acrescentar 2 pontos em cada um dos 6 pontos da primeira carreira. 6 pontos que eu fiz no anel mágico. Então, eu vou fazer 2 em cada um. E aí, eu vou enfiar mesmo a minha agulha no primeiro ponto, atravessando ele. Isso é um pouquinho difícil, porque geralmente ele fica tenso. Então, não se preocupe se isso der um trabalhinho, tá? E aí, você vai ali tentando, enfiou. Quando você enfia, presta atenção que ele tem que atravessar. Atravessando, ó, ele vai estar com 2 correntinhas, porque são as 2 correntinhas que formaram ele, tá? Você só atravessou. E aí você vai, essa que tá sobrando, você deixa do lado para a esquerda, você não vai precisar mais dela agora, tá? E vai seguir aqui fazendo uma tensão do jeito que você achar melhor e vai fazer o ponto baixo que eu acabei de ensinar. Então, você vai estar ainda com 2 pontos na agulha, lembra? E vai buscar o terceiro lá por dentro e vai voltar com ele, lembrando que ainda é mais tenso aqui, né? Você ficou com 2? Busca a terceira, agora você vai puxar aqui por dentro desses 2. Fez o seu primeiro ponto baixo desta carreira. São 2 em cada, lembra? O segundo você vai pôr no mesmo buraquinho. Lembra que são 2 em cada? Mesma coisa. Você vai buscar a terceira, lá, né? Vai buscar uma laçada e vai trazer de volta ali por dentro do ponto. E vai fazer uma outra laçada, trazer aqui entre esse túnelzinho dos 2 que estavam na agulha. Pronto, agora eu vou pro meu próximo ponto aqui, próxima trancinha, o buraquinho. Vou enfiar a agulha atravessando, vou dar uma laçada, trago de volta, busco outra laçada, puxo entre os 2 pontos da agulha, cuidando para não trazer junto uma parte ali da linha, que às vezes isso pode acontecer, e aí enroscou. Se enroscou, você tem que voltar. Então, fiz o meu terceiro ponto baixo, que significa 2 no ponto anterior, 1 nesse ponto. Vou fazer mais um nesse ponto, que são 2 aumentos. Aliás, 2 pontos para formar um aumento. Depois melhora isso de ficar difícil, porque como tá muito pequenininho, fica difícil até de segurar, tá? Difícil não, né? Trabalhoso, pode POC nisso. Então, a gente busca, né? Fiquei com dúvida se eu fiz 2 ou fiz 3? Dou uma olhadinha aqui, ó, você consegue perceber, tá? Então, aí eu vou fazer de novo, no mesmo ponto. Pronto, agora eu vou pro próximo ponto. Meu ponto é muito tenso. Então, ele fica mais duro de entrar. Sigo aqui, fazendo mais um aumento aqui. Né? Fiz 2 ali. Bateu dúvida, deixa eu olhar. Gente, distraiu, perdeu a contagem, então. E como é que eu sei se eu já fiz, né? Tem que ficar 12. Você vai percebendo aqui, ó, que não terminou ainda, mas eu vou ensinar vocês a contarem. Aliás, eu já ensinei, né? A gente vai só fazer igual aqui para contar ponto. Então, deixa eu ver. Você puxa bem para não soltar e vai lá. Como
lá no anel mágico, você vai contar essa parte aqui das correntinhas. Tem que ter 12 nessa carreira. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Peraí que eu me perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente vai fazer mais um aumento aqui, tá vendo? Que é justamente onde tinha faltado. Tá vendo que aqui ainda tá faltando? Então, a gente vai fazer aqui. Então, eu fiz um ponto aqui. E o meu segundo, formando um aumento. E aí, eu vou contar de novo. Pra checar se fiquei com 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque essa última aqui tem que estar separada da onde entrou o último ponto. Então, no 12, deu 12. Ok, fiz a segunda carreira. Eu vou colocar o meu marcador de pontos aqui. Como que eu coloco? Naquela correntinha, ó, que tá prendendo essa última laçada. Aqui, ela tem duas, né? Só que eu ponho só no lado da frente, tá? Eu enfio mesmo o meu marcador aqui. E no meu caso ele prende, então eu vou prender. Tem uns que não prendem. Se você não tiver um marcador de ponto, como é que você faz? Você pode enfiar aqui uma linha colorida. Dá um pouco mais de trabalho, mas... Ou um clips, né? Numa emergência, você pode fazer. E quando também eu uso esse marcador? Qual outra situação? Se eu preciso dar uma parada no meu trabalho, aí para não perder o meu ponto, eu ponho ele na laçada. Porque mesmo se soltar, ele não vai perder, porque ele prendeu aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui só para marcar o ponto, porque a gente vai seguir. E a gente vai usar a partir de agora também o contador de carreiras, que eu chamei de contador de pontos, ele é um contador de carreiras também. Por quê? Porque a gente vai seguir mais ou menos nesse mesmo esquema daqui para frente, formando círculos e círculos e círculos. A gente já fez a primeira carreirinha, que foi o meio, que foi o anel mágico. A gente tá nessa, ó. E a gente fez um aumento aqui, porque ela... Que significa, né, que ela já ficou maior que o anel mágico, certo? A gente vai aumentar cada vez mais. Então, a gente vai seguir aí nesses aumentos. Vai ter um momento que vai estabilizar aqui. E depois a gente vai diminuir. Quando chegar aqui, eu vou ensinar a diminuição. E é tudo igual a maneira de fazer. O que vai mudar é a contagem dos aumentos, a contagem dos pontos. Então, para eu não me perder, eu uso sempre o marcador de pontos. E para eu não me perder quantas carreiras eu já fiz, porque a gente vai seguir uma receita, eu uso esse contador. Eu fiz 2 carreiras, então eu deixei marcado aqui 2 carreiras. Então, depois eu vou fazer a terceira, quando eu terminar ela, eu vou pôr o marcador e vou contar aqui, 3. Por quê? Quando é um trabalho bem pequenininho, como esse passarinho, até dá para ir contando na mão, ó. Agora, quando é um trabalho muito maior, a gente não precisa se perder. Como ser mais fácil, né? Então, isso vai servir para isso, tá? Mas a gente já vai usar aqui no passarinho já para ir se habituando, tá bom? Então, ótimo. Então, deixa eu colocar o 2 aqui, né? Que eu só fiz 2 carreiras. E nós vamos seguir para a terceira carreira. Eu deixo o marcador. Deixo essa linha sobrando aqui para a esquerda, porque a gente não vai mais precisar dela. Depois a gente vai pôr ela para dentro, mas ainda não dá. E vou seguir. Como que é a terceira carreira nesse caso? Eu vou fazer 3 pontos baixos, né? Contando um ponto em cada ponto. Então, 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um aumento, que significa que eu vou fazer 2 pontos no quarto buraquinho aqui do ponto. Então, vamos lá. Então, eu vou buscar aqui o meu primeiro
ponto. Faço um ponto baixo. Vou pro segundo. Faço outro ponto baixo. Peraí, enroscou, eu volto. Como é que eu sei que enroscou? Que ela não fica frouxinha assim, ó. Se ela prendeu, você volta, porque significa que enroscou em algum ponto anterior. E vou seguindo aqui. Terceiro. Três pontos baixos e um aumento. Então, no quarto, eu vou fazer 2 pontos baixos nesse quarto buraquinho. Tá vendo? No mesmo buraquinho. Pronto. Fiz um aumento aqui. Vou seguir esta sequência. Então, mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E um aumento. Peraí. Tá bem tenso aqui. Isso, bem preso. Aqui prendeu. Então, eu volto com a minha agulha. Então, seguindo aqui, precisei voltar um pouquinho aqui a minha câmera, então eu vou seguir mais um aumento nesse ponto, né? Agora, mais 3 pontos baixos e um aumento para finalizar. Então, 1, 2, 3. O quarto vai ser aonde tá marcado aqui, né? Porque é onde eu finalizei a outra carreira e é onde eu vou finalizar essa também. Então, eu tiro o meu marcador e vou colocar lá o meu primeiro ponto nesse quarto buraquinho. Quarto aí, né, nessa sequência, né? O segundo ponto baixo nele. E aí, eu finalizei a terceira carreira. Aí, eu puxo aqui para não perder, coloco o marcador de novo e marco aqui. 3. Feita a terceira carreira. E a gente vai seguir nisso, tá vendo que já começa a dar um... como é que eu posso dizer? Tipo uma bolsinha aqui, né? Já começa a fazer uma diferença. Então, aí você já pode colocar um pouco no avesso aqui, que facilita, né? Porque como a gente vai seguir de lá pra cá, fica mais fácil. E esse vai ser o lado certo mesmo. Então, a gente vai para a quarta carreira. A quarta carreira, lembrando que isso aqui é só a asa, tá? Aquela hora eu comentei que a gente vai seguir aqui, mas eu confundi isso quando for o corpo, tá? A gente tá na asa ainda. Então, a quarta carreira, eu vou fazer só um ponto baixo. Porque olha só,
A asa é o seguinte, a gente vai fazer e depois vai dobrar, ó, ela no meio, tá? Então, a gente fez uma, 2, 3, 4. Na quarta, a gente não vai mais fazer aumento, tá vendo, ó, que fica igual aqui? Então, a quarta carreira, a gente vai só fazer um ponto baixo na carreira inteira, tá? E vai fazer isso na quarta, na quinta, na sexta e na sétima carreira. A gente vai só seguir com um ponto baixo em cada ponto, sem aumento. Então, eu vou fazer aqui uma vez essa carreira e depois eu paro o vídeo e aí vocês vão continuando aí. Uma, duas, uma coisa que eu esqueci de dizer, né? Aqui na carreira, eu até vou voltar, ó, para poder voltar isso com vocês. Então, vou puxar tudo aqui para não deixar passar. Que eu esqueci de falar o seguinte, deixa eu puxar aqui para não perder. Nesta terceira carreira, a gente tem que estar com 15 pontos. Então, peraí, deixa eu contar aqui. Então, vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos, tá? Agora sim, né, para vocês irem aprendendo, e é sempre bom dar essa checada quando é um trabalho novo, para a gente não se perder, porque se fizer errado, lá na frente vai dar alguma diferença, tá? Agora sim, a gente faz aqui a quarta carreira, que é um ponto baixo em cada ponto. Opa! É só seguir até o final da carreira, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui e quando eu terminar essa carreira eu volto. Pronto, terminei aqui a quarta carreira, né? Então, eu vou colocar o meu marcador na quarta carreira. Vou marcar aqui. A quarta carreira foi só um ponto baixo, não teve aumento, então ela vai se manter em 15 pontos aqui, vocês podem contar, tá? E a gente vai repetir isso na quinta, na sexta e na sétima carreira também, tá? A asinha só tem 7 carreiras. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vai um ponto baixo em cada ponto na quinta carreira até o fim, terminou, marcou de novo, contou aqui. Vou para sexta, um ponto baixo até o fim, marcou, contou. Sétima, um ponto baixo até o fim, marcou, contou. Eu vou pausar o vídeo para não ficar muito longo e volto aqui quando eu finalizar a sétima. Bom, então eu finalizei a minha sétima carreira. Vamos contar aqui? Então, contando aqui, esse primeiro círculo é a primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre a última carreira vai estar com uma coroa de correntinhas por cima, tá? Então, terminada a sétima carreira, eu vou finalizar, eu vou já arrematar, tá? Eu posso colocar essa que tá sobrando aqui por dentro. Mesmo se eu fosse continuar, eu já poderia colocar por dentro, tá? Porque depois ela vai desaparecer, tá vendo? Colocando aqui por dentro, ninguém nem vai enxergar que tinha aquela parte sobrando ali.
Aí, como é que a gente faz esse arremate? A gente tira, né? Eu coloquei o marcador aqui para não perder. Eu vou cortar um pedaço dessa linha, porque a asa é isso, acabou a primeira asa. Eu vou pegar uma tesourinha e vou cortar essa linha numa quantidade razoável, porque depois a gente vai usar para costurar. Então, sei lá, uns 10, 15 centímetros mais ou menos. E aí, eu vou fazer uma laçadinha aqui, ó. Aqui tá como eu terminei, tá? E aí, eu vou só dar uma laçada, né? Uma correntinha aqui e puxo tudo. Puxo tudo. Fez um nozinho aqui, tá? Essa asa, eu vou reservar. Eu vou repetir tudo de novo para fazer a segunda. Depois, a gente vai costurar ela, olha só. Tá vendo que ela ficou menor? Lembra que eu falei para vocês que dependendo do momento, mesmo usando a mesma linha, a mesma agulha, a mesma artista, fica ainda diferente. Ó, eu fiz esse passarinho tem 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Hoje, tá vendo como já ficou diferente? Ficou menor. Olha só que interessante. Eu usei o mesmo tipo de linha, a mesma agulha. Olha que interessante, né? Então, ok. Essa foi a primeira asa. São 2, certo? Então, a gente vai repetir tudo de novo. Só que em vez de eu fazer outro vídeo, agora tem uma pessoa aqui furando a parede, mas em vez de eu fazer outro vídeo, vocês vão dar replay aí nesse vídeo e vão fazer tudo de novo, porque é tudo igual, tá bom? E aí eu vou fazer outro vídeo para ensinar a fazer o rabinho.